Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Dando prosseguimento à nossa playlist Tópicos de Geometria Analítica, nesta videoaula nós veremos as posições relativas entre duas retas no espaço. As retas podem ser paralelas, reversas ou concorrentes. Aqui na figura 1 nós temos duas retas paralelas que eu desenhei nas arestas de uma caixa para melhor visualização. Aqui nós temos duas retas reversas, cujos vetores diretores não são paralelos, e retas concorrentes, que têm um ponto em comum. E nós veremos este assunto agora. Vejamos então o assunto desta videoaula. Na figura 1, nós temos aqui um par de retas paralelas. Elas possuem vetores diretores paralelos, ou seja, um vetor é múltiplo do outro, tá? E não tem pontos em comum. No segundo caso, das retas ser reversas, aqui na figura 2, tá? Elas não têm pontos em comum, tá? E também os vetores diretores não são paralelos. Então, aqui está na figura 2, nessa caixa, um par de retas reversas. É importante observar também que, no caso de retas reversas, elas podem ter um caso particular em que as retas são ortogonais, ou seja, os vetores diretores das retas formam 90 graus, tá? E temos o terceiro caso em que as retas são concorrentes. São retas que os vetores diretores não são paralelos e existe um ponto comum entre elas. No caso das retas concorrentes, também temos um caso particular que são retas perpendiculares, ou seja, os vetores diretores formam um ângulo de 90 graus, ou que o produto escalar entre eles é zero, tá? Então, vamos abordar o assunto da seguinte maneira. Vamos começar ali com as retas paralelas. Quando que identificamos que um par de retas são paralelas? Quando possui um vetor diretor paralelo. Então, vamos falar aqui no caso das retas paralelas. Nós teremos aqui a reta R de T, tá? Sendo RS paralelo. Então, ela será um TV, tá? TV mais um certo W1, que é o seu vetor posição, tá? E nós também temos aqui, na reta S de T, um parâmetro aqui, vou pegar o apagador aqui, também pode ser também no mesmo parâmetro S de T, um certo T vezes K vezes V, tá? Porque são vetores paralelos, mais um outro vetor W2, tá? No caso em que o W1 é igual a W2, então as retas são coincidentes, tá? Um assunto simples, nem irei abordar aqui. Então, essas retas aqui implicam, né, que R é paralelo a S. Na verdade, é uma condição C e somente C. Então, tá aí o caso de retas paralelas, tá? Simples, quando um exemplo 1. A pergunta é a seguinte: as retas R de T igual a 2T menos T, T mais 1, e, tá? S de T igual a 4T, 1 menos T,
e 2t mais 2 são paralelas? Então, essa é a pergunta. Vamos apagar aqui em cima para responder essa pergunta. Vamos tirar, então, os vetores diretores destas retas. Então, nós temos aqui o vetor V1. Quem que é o vetor V1? É o vetor diretor da reta R, tá? Vou adotar assim. Ele é formado pelos coeficientes das coordenadas aqui em T. Então, aqui, ó, o coeficiente de 2t é 2, o coeficiente de 1 menos t, que na verdade é o coeficiente do menos t, é menos 1, e o outro coeficiente é 2, tá? E V2 vai ser 4, menos 1, tá? Eu estou olhando aqui o coeficiente aqui do 4t é 4, de 1 menos t é menos 1 e 2t mais 2 é 2. Ó, nós observamos aqui que aqui é 2, aqui é 4, tá? Uma maneira também de saber se dois vetores são paralelos é se a razão entre as coordenadas correspondentes obtém-se o mesmo número, tá? Dá origem ao mesmo número. Então, por exemplo, ó, vamos dividir aqui o 2 pelo 4. A primeira componente de V1 pela primeira componente de V2, dá meio. Agora, quando eu divido a primeira componente de V1 pela primeira componente de V2, deu 1. Bom, isso já garante, então, que V1 não é paralelo a V2 e, portanto, as retas R e S não são paralelas, tá? Se continuar a dividir também aqui, ó, e 2 dividido por 2 é 1. Aqui, ó, quais as razões que nós obtemos aqui? Obtemos 1 e meio. Se essas razões fossem todas iguais, aí as retas seriam paralelas, tá bom? Então tá aí o caso de retas paralelas. Então, já que essas retas não são paralelas, do exemplo 1, elas podem ser reversas ou, tá, concorrentes. Tudo bem? Então, vejamos agora quando que duas retas são reversas. Tá? Então, já que as retas não são paralelas, como identificar isso? Tá? Como vamos identificar que um par de retas é concorrente? Então, nós vamos falar o seguinte, é concorrente ou reversas? Reversas é que os vetores diretores não são paralelos, tá? Então, vamos falar aqui, ó. Duas retas R e S são reversas, tá? Se o vetor diretor VR, que eu posso chamar de V1, né? Eu vou sempre falar V1 referindo-se ao vetor diretor da reta R. O V1 não é paralelo a V2, tá? Bom, então são reversas. E no caso de ser, já que elas são reversas, tá? Nós podemos desenhar aqui também o caso das retas reversas, igual anteriormente aqui. Ó, e já vou comentar também, já que elas não são, o caso de retas reversas podem ser concorrentes. E quando é que eu sei que um par de retas reversas é ou não é concorrente? Tá? É o que veremos aqui. Vamos desenhar aqui então, ó, aqui em cima. Vou desenhar a reta R, tá? Vou colocar ela aqui de uma outra cor. Tá aqui, tá? Vamos desenhar aqui, continuar desenhando um pouco mais a caixa. Dar uma ilusão tridimensional, tá? Vamos desenhar agora também aqui embaixo, ó, a nossa reta S. Então tá aqui a nossa reta S. Observe
Primeiramente, olha, duas retas reversas, quando elas são reversas, tá? Elas, não existe um plano em comum entre as retas. Então, isso vai nos dar uma dica muito importante, tá? Aqui, R e S são retas reversas. Então, vamos lá. Em uma reta, nós temos o vetor diretor. Então, aqui em cima, nós temos aqui, ó, posso chamar essa linha de cima aqui, ó, um pedaço dela, do nosso vetor V1. Aqui, eu tenho o meu vetor V2, vetor diretor da reta S, tá? Outro ponto importante numa reta, em qualquer reta da geometria analítica, ela tem aqui, olha, o vetor W1, ó, e aqui ela tem o vetor W2, um ponto sobre a reta. Então, desses dois pontos eu posso obter o vetor W1, W2, ou simplesmente um certo vetor U. E esse vetor U, ele vai ser quem então? W2 menos W1, tá? Então, agora, olha só, uma coisa importante aqui. Eu tenho três vetores não coplanares, V1, V2 e V3, já que R e S são reversas. Portanto, temos um seguinte teorema aqui, muito importante, ó. R e S são retas reversas, tá? Se e somente se, vamos colocar uma simbologia aqui, né? Se e somente se, os vetores V1, V2, então, se somente se, ó, vetor V1, vírgula, vetor V2 e vetor U, quem que eu estou chamando de vetor U? É o W2 menos W1. Não são coplanares, mas e o que isso significa? Mas três vetores não são coplanares, significa então que o produto misto entre eles é diferente de zero, tá? Então, este teorema é muito importante. Então, sem somente C, o produto misto de V1, V2 e vetor U é diferente de zero. Já que a condição é C e somente C, daqui também nós tiramos, tá? A condição para que duas retas sejam, as retas reversas sejam concorrentes. É que o produto misto, tá? Então vamos escrever isso, é igual a zero. Então vamos falar isso, ó. Duas retas reversas. Duas retas, aí nesse caso assim, duas retas R e S são concorrentes. Para serem concorrentes, nós devemos ter o quê? Os vetores diretores não podem ser paralelos, né? Então, o seu V1 não é paralelo a V2, tá certo? E, mais ainda, tá? Mais ainda, já que são retas concorrentes, o produto misto de V1, V2 e vetor U é zero, tá? Então, os vetores estão no mesmo plano e os vetores diretores não são paralelos. Então, quando isso acontece, tá? As retas R e S são concorrentes. E reciprocamente também é verdadeiro, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui para analisar. Para estudar a posição relativa de duas retas no espaço. Então, exemplo 2. Estude a posição
relativa entre as retas. Então, vamos chamar aqui de R de t, tá? A nossa reta aqui vai ser igual a t, vírgula t, vírgula t. Tá? Uma reta simples aqui, t, t, t. E a nossa reta S de t vai ser 1 menos t, 2t, tá? E 3t menos 1. Então está aqui, tá? Nossas duas retas. É para estudar a posição relativa entre elas. Primeiro passo, então, é tirar o vetor diretor das duas. Vamos identificar isso. Então, vamos para a resolução. Comentei também, gente, aqui, voltando aqui em cima, que no caso das retas concorrentes, elas também podem ser perpendiculares. Basta que esses vetores aqui, diretores, formam um ângulo de 90 graus, tá? E se os vetores formam 90 graus e as retas não são concorrentes, são reversas, então temos o caso de duas retas ortogonais, tá? Então vamos lá, resolução aqui do exercício, estude a posição relativa. O vetor V1, ele é formado por quais componentes? Ó, vamos ler aqui, 1. E o vetor V2, tá? Ele é menos 1, 2 e 3. Claramente, nós vemos que V1 não é paralelo a V2. Então, existe um ângulo entre eles, diferente de 0 e de 180 graus. Então, tá? Vamos agora pegar dois pontos em cima dessa reta. Portanto, essas retas aqui podem ser RS. Podem ser reversas ou concorrentes, porque o V1, então aqui vamos falar assim, implica com o meu V1, ele não é paralelo a V2, tá? Vamos agora para os vetores W1 e W2. Então note que o W1, ó, vamos fazer aqui o t igual a 0, por exemplo, eu tenho 0, 0, 0. Então, 0, 0, 0, tá? Esse vetor aqui é um ponto sobre a reta, tá? E o W2, também vou fazer t igual a 0, que é bem simples, vou ter 1, aqui vai ter 1, vai ter 0 e menos 1. Então, vai ser 1, 0 e menos 1. Isso implica, então, que o vetor U, que é o vetor W1, W2, né? Ou seja, W2 menos W1. Esse vetor, vamos fazer a diferença então, para nós obtermos o nosso vetor U. Ó, o nosso vetor U vai ser W2. Vamos lá, fazer. Primeiro componente, 1 menos 0. Como o W1 é 0, 0, 0, então W2 é o próprio, o vetor U é o próprio 1, 0, menos 1. Está aí os três vetores, o V1, o V2 e o vetor U. Vamos então calcular o produto misto. Para saber se o produto misto for 0, significa então que essas retas são concorrentes. Existe um ponto comum entre elas, tá? E se o vetor, o produto misto aqui, que nós vamos calcular, de V1, V2 e U for diferente de 0, então são retas reversas, tá? Então vou apagar aqui o enunciado. O que é produto misto mesmo? É um determinante 3 por 3, tá? Primeira linha é as componentes de V1, que é 1, 1, então escrevemos aqui. A segunda linha, componente de V2, que é menos 1, 2 e 3, e a terceira do U, que é o 1, 0, menos 1, tá? Vamos então calcular aqui, tem várias maneiras de calcular esse determinante, método de Dodson, Laplace,
Tá? Vou usar savos, então, há um tempo que a gente não usa, bom que treina também. Repete a primeira e segunda coluna, tá? Para a esquerda é negativo, aí eu junto 3, né? Para a direita o produto é positivo. Então vamos lá. Então, calculando aqui, eu vou ter que para cá negativo, menos 2, fazendo as contas, né? Aqui vai ser 0, ó, menos 0. Aqui vai ser, ó, menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Vezes 1 é 1, mas para a esquerda é menos 1. Para cá vai ficar menos 2 mesmo, mais 3, mais 0. Então, eu tenho aqui menos 2 com menos 1 é menos 3, quarta com 3. A resposta é menos 2. E menos 2 é diferente de 0. Portanto, essas duas retas aqui são retas concorrentes. Está aí, então, no canal Fatos Matemáticos, uma videoaula sobre a posição relativa entre duas retas no espaço. Convido a todos a inscrever no canal, a acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula.